Oriente Médio, conflitos entre árabes e israelenses. O Oriente Médio é ainda hoje palco de intensos conflitos de repercussão mundial. Importante ponto estratégico, a região situa-se na passagem entre África, Ásia e Europa e possui também as maiores reservas de petróleo do mundo. Além disso, é o berço das três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana. Devido a todos esses fatores, adquiriu importância política e econômica para as superpotências. No final do século XIX, surgiu um movimento político entre os judeus de diversas partes do mundo denominado sionismo. O nome era uma referência ao Monte Sião, localizado em Jerusalém em um contexto de fortalecimento do nacionalismo na Europa. O sionismo tinha como objetivo a criação de um Estado judaico na região da Palestina. Segundo seus integrantes, que se apoiavam nos escritos bíblicos, tratava-se de um retorno à pátria de um povo sem terra. Seus militantes afirmavam que a Palestina era uma terra sem povo, perseguidos em diversas partes da Europa, sobretudo na Rússia e Polônia. Entusiasmados pela propaganda sionista, grupos de judeus passaram a se estabelecer na Palestina. Poderosos grupos econômicos adquiriram terras da região e patrocinaram a migração judaica. Formaram-se algumas comunidades denominadas kibbutz, agrupamento. Nelas não havia propriedade privada da terra e os instrumentos de trabalho e a produção também eram coletivos. As decisões eram tomadas pela comunidade e os dirigentes escolhidos democraticamente, sem assembleias. A migração judaica deu início à chamada questão árabe-israelense, um dos maiores problemas contemporâneos. A região não era uma terra sem povo, era habitada por árabes e palestinos, estes na maioria camponeses e nômades de religião muçulmana, controlados pelos otomanos até 1918. Os conflitos entre palestinos e judeus iniciaram-se na década de 1920 e intensificaram-se nos anos seguintes, sobretudo com a perseguição que os nazistas promoveram aos judeus a partir de 1933. A migração aumentava e com ela ampliavam-se os conflitos armados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, as revelações sobre os horrores em que estiveram submetidos os judeus chocaram a opinião pública internacional. Milhares de judeus dirigiram-se à Palestina, convencidos de que só estariam seguros se pudessem estabelecer um Estado judaico na região. A criação do Estado de Israel. Em 1948, a ONU decretou a criação do Estado de Israel. A mesma resolução criou também um Estado palestino. Jerusalém seria uma cidade internacional. Os países árabes e os palestinos não aceitaram as medidas da ONU e iniciaram uma guerra que durou até janeiro de 1949. Com o conflito, o Estado de Israel ampliou a área de seu território. O Estado palestino não saiu do papel. Milhares de palestinos foram expulsos de suas terras e passaram a viver em campos de refugiados dos países árabes, em condições precárias ou sob a dominação do Estado de Israel. Em poucos anos, a continuidade das migrações sionistas tornou o número de judeus superior ao de palestinos. Os conflitos entre palestinos e israelenses. Em 1959, palestinos organizaram um grupo guerrilheiro Al-Fatah, Reconquista, dirigida por Yasser Arafat. Junto de outras organizações guerrilheiras, o Al-Fatah desenvolvia ações terroristas contra o Estado de Israel. Em 1964 foi criada a Organização para a Libertação da Palestina,
OLP, braço político dos palestinos. 3 anos depois, novo confronto armado, denominado Guerra dos 6 Dias, opôs árabes e israelenses. Tropas do Egito, Síria e Jordânia organizaram um ataque a Israel. Com o apoio dos Estados Unidos, os israelenses saíram novamente vitoriosos, incorporando novas áreas ao seu território, a Península do Sinai e a faixa de Gaza. Do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. Em 1969, Arafat tornou-se o líder máximo da OLP. Em 1973, Egito e Síria desencadearam a Guerra de Yom Kippur, iniciada em uma festa religiosa judaica, o Dia do Perdão. Novamente, com auxílio dos Estados Unidos, os israelenses impuseram uma derrota aos países árabes. Uma tímida política de pacificação da região começou a se desenhar em 1982, com a devolução da Península do Sinai ao Egito. No entanto, em 1987 aconteceu a primeira intifada, palavra árabe que pode ser traduzida como revolta. O movimento palestino mobilizou milhares de pessoas que saíram às ruas para protestar contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza, considerada ilegal pela ONU. Essa primeira intifada durou até 1993. Em 28 de setembro de 2000, Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, caminhou pela esplanada das mesquitas e no Monte do Templo, nas cercanias da mesquita de Al-Aqsa e por Jerusalém, a área considerada sagrada para muçulmanos e judeus. Essa atitude foi considerada uma provocação por alguns grupos palestinos, que no dia seguinte deram início à segunda intifada, que duraria até 2006. Em 1993, após anos de sangramentos conflitos entre palestinos e israelenses, um primeiro acordo de paz foi firmado em Washington pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e pelo líder da OLP, Yasser Arafat, em troca do reconhecimento do Estado de Israel. Os palestinos receberam a Cisjordânia e a faixa de Gaza, onde exercem soberania política e lançaram as bases para a edificação de seu Estado. Mais difícil que a edificação do Templo de Jerusalém ou do Estado israelense e palestino é a construção de paz. Quase um século de conflitos acabou por gerar preconceitos e rancores de parte a parte. Judeus radicais estabelecidos nas áreas controladas pela Autoridade Nacional Palestina residem a pacificação. Em novembro de 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado por um estudante israelense de 25 anos. Grupos palestinos também radicais como o Hamas e Jihad questionam os acordos com Israel e promovem ataques terroristas.